Olá, bem-vindos ao canal Livros em Áudio. Vamos dar continuidade à leitura do livro Da Viuvinha, do José de Alencar. Vamos ler agora o capítulo 14. Eu já adianto, se você gostar desse vídeo, dê um like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e não esqueça de ativar as notificações para que você saiba quando eu postar um novo capítulo, tá? Então vamos lá para a leitura do capítulo 14 do livro Da Viuvinha. As últimas palavras do velho negociante esclareceram um mistério que já se achava quase desvanecido. Jorge era o verdadeiro nome desse moço que morrera para o mundo e que durante 5 anos vivera como um estranho sem família, sem parentes, sem amigos ou como uma sombra errante condenada à expiação de suas faltas. A página em que eu devia ter escrito as circunstâncias desse fato ficou em branco, minha prima. Agora, porém, podemos lê-la claramente no espírito de Jorge, que, sentado à sua carteira, triste e pensativo, repassa na memória esses anos de sua vida, desde a noite de seu casamento. Acompanhando o moço no seu sinistro passeio às obras de Santa Casa da Misericórdia, o vimos sumir-se por entre os cômodos de areia que se elevavam por toda essa vasta quadra em que está hoje assentado o Hospital de Santa Luzia. O vulto que o seguia de perto, embuçado em uma capa e tomando todas as precauções para não ser conhecido nem pressentido pelo moço, desapareceu como ele nas escavações do terreno. Jorge, como todo homem que depois de longa reflexão toma uma resolução firme e inabalável, estava ansioso por chegar à peripécia desse drama terrível. Por isso parou no primeiro lugar que lhe pareceu favorável ao seu desígnio. Mas um espetáculo ainda mais horrível do que seu pensamento apresentou-se a seus olhos. Viu a realização dessa ideia louca que desde a véspera dominava o seu espírito. Um infeliz, levado pela mesma vertigem, o tinha precedido. Seu corpo jazia sobre a areia na mesma posição em que o surpreendera a morte instantânea, meio recostado sobre o declive do terreno. A cabeça era uma coisa informe. O tiro fora carregado com a água para tornar a explosão surda e mais violenta. As feições haviam desaparecido e não deixavam reconhecer o desgraçado. Naturalmente, quis ocultar a sua morte para poupar à sua família o escândalo e a impressão dolorosa que sempre deixam esses atos de desespero. Aquele espetáculo horrorizou o moço. Em face da realidade, seu espírito recuou. Houve mesmo um instante em que se espantou de sua loucura e voltou o rosto para não ver esse cadáver que parecia escarnecer dele. Mas a lembrança do que o esperava, se voltasse, triunfou. Jogou-se ir remissivamente condenado e chamou covardia o grito extremo da razão que sucumbia. Tirou suas pistolas e armou-as, sorrindo tristemente. Depois ajoelhou e começou uma prece. Desvario incompreensível da criança que, oferecendo a Deus, ora a esse mesmo Deus, demência extravagante do homem que pede perdão para o crime que vai cometer. Quando o moço termina sua prece, erguia as 2 pistolas e ia aplicar os lábios à boca da arma assassina, o vulto que o tinha acompanhado e que o achava nesse momento de pé, atrás dele, com um movimento rápido, paralisou-lhe os braços. Jorge ergueu-se precipitadamente e achou-se uma face de homem que o opusera à sua vontade de uma maneira tão brusca. Era o Sr. Almeida. O velho, com sua perspicácia e com os exemplos de tantos fatos semelhantes, era uma época que dominava a vertigem do suicídio. Adivinhara as intenções do moço. Aquela pronta resignação, aquela espécie de contradição entre os nobres sentimentos de Jorge e a calma que ele afetava, deram-lhe uma quase certeza de que ele planejava. Não quis interrogá-lo,
convencido de que lhe negaria. Resolveu espiá-lo durante aquela noite até que pudesse avistar Carolina do que se passava. Não quis interrogá-lo, convencido de que lhe negaria. Resolveu espiá-lo durante aquela noite até que pudesse avisar a Carolina do que se passava, a fim de que ela defendesse pelo amor uma vida ameaçada por loucos prejuízos. Sua expectativa realizou-se recostado no muro da chácara que ficava à fronteira e janelas do quarto da noiva. Acompanhou por entre as cortinas toda a cena noturna que descrevi. Conheceu a agitação do moço, viu-o deitar algumas gotas de ópio no cálice de licor que deu à sua mulher. Não perdeu nenhum incidente, por menor que fosse. Um instante, enquanto o moço meditava com os olhos no mostrador do seu relógio, o Sr. Almeida receou que ele quisesse fazer o quarto da noiva um aposento mortuário, mas respirou quando o viu saltar na rua. Seguiu-o e, pela direção, adivinhou o desenlace da cena que o fora espectador. Preparou-se, pois, para representar também o seu papel, e por isso achava em face de Jorge no seu momento supremo em que sua intervenção se tornaria necessária. O primeiro sentimento que se apoderou do moço, vendo o Sr. Almeida, foi o do prejo. Teve vergonha de que praticava e pareceu-lhe fraqueza aquilo que há pouco julgava um ato de heroísmo. Logo depois, o despeito e o orgulho sufocaram esse bom impulso. Que veio fazer aqui? Perguntou com arrogância. Evitar um crime, respondeu-lhe o velho com severidade. Enganou-se, disse Jorge secamente. Não me enganei, porque estou certo de que não há homem que, depois de escutar a razão, cometa semelhante loucura. Qual é o benefício que lhe pode dar a morte? Salvar-me da desonra. Uma desonra não lava outra desonra. O homem que atenta contra sua vida é fraco e covarde. Senhor Almeida, é covarde sim, porque a verdadeira coragem não sucumbe com um revés. Ao contrário, luta e acaba por vencer. Matando-se, o senhor rouba os seus credores, porque tira-lhes a última garantia de que lhes ainda possui a vida de um homem. E que vale esta vida? Vale o trabalho e o sofrimento. É verdade, mas não temos direito de sacrificar a um pensamento egoísta aquilo que não nos pertence. Se a sua existência está condenada ao sofrimento, deve aceitar essa punição que Deus lhe impõe e não revoltar-se contra ela. Jorge abaixou a cabeça e não sabia o que responder àquela lógica inflexível. Escute, disse o velho, depois de um momento de reflexão. O que teme o senhor dessa desonra que vai recair sobre sua vida? Teme ver-se condenado a sofrer o desespero do mundo e sentir o escárnio e o insulto sem poder erguer a fronte e repeli-lo. Tome, enfim, a sua existência se torne um suplício de vergonha e remorso e de humilhação? Não é isso? Sim, balbuciou o moço. Pois não é preciso cometer um crime para livrar-se dessa tortura. Morra para o mundo, morra para todos, porém viva para Deus e para salvar a sua honra e expiar o seu passado. O que quer dizer? Perguntou o moço admirado. Ali está o corpo de um infeliz, é um cadáver sem nome, sem sinais que digam o que ele foi. Deixe sobre ele uma carta. Desapareça daqui e uma hora o Senhor terá deixado de existir. E depois, com o desconhecido, como um estranho que entra no mundo tendo a lição da experiência e a alma provada pela desgraça, procura remir as suas culpas. Um dia talvez possa reviver e encontrar a felicidade. Jorge refletiu. Tem razão, disse ele. Pouco depois ouviu-se um tiro. Os trabalhadores da obra que iam chegando encontraram um cadáver mutilado e a carta de Jorge. Ao mesmo tempo, o moço e o Sr. Almeida ganhavam pelo lado oposto a praia de Santa Luzia. Passava um bote a pouca distância da terra. O velho acenou-lhe que se aproximasse.
O acaso nos favorece, disse o moço. Sai amanhã para os Estados Unidos, um navio que me foi consignado. É melhor embarcar agora para não excitar desconfianças. Hoje mesmo lhe tirarei um passaporte. O bote aproximou-se. O embarque nessas paragens é incômodo, mas a situação não admitia que se atendesse a isto. Era 9 horas quando o Sr. Almeida, tendo deixado Jorge na barca americana e tendo tomado um carro na primeira cocheira, chegou à casa de Dona Maria. A boa senhora recebeu-o com um sorriso. Estava sentada na sala próxima ao quarto de sua filha e esperava tranquilamente que os filhos acordassem. O velho, vendo aquela serena felicidade, hesitou. Não teve ânimo de enlutar esse coração de mãe. Nisto, a porta do quarto abriu-se e Carolina, branca como uma cambraia que vestia, apareceu na porta tendo à mão a carta de Jorge. A mãe soltou um grito. A filha não podia falar, e assim passou um momento de tortura, em que uma dessas dores procurava debalde adivinhar a desgraça, e a outra se esforçava por achar uma palavra que a revelasse. No dia seguinte, Jorge partira para os Estados Unidos, e Carolina trocava suas vestes de noiva por um vestido preto que nunca mais deixou. Seria logo descrever que a vida desse moço, morto para o mundo, existindo contudo para sofrer, durante 5 anos, alimentou-se de recordações e de uma esperança que lhe dava forças e coragens para lutar. O amor de Carolina, talvez mais do que o sentimento da honra, o animava. Trabalhou com uma constância e um ardor infatigáveis, e ganhou para pagar todas as dívidas de seu pai. Logo que se achou possuidor de uma soma avultada, Jorge preferiu vir acabar a sua expiação em seu país, onde ao menos se sentira perto daqueles que amava. De fato, chegou ao Rio de Janeiro com o nome de Carlos Freeland. Dava-se por estrangeiro. Alguns, porém, julgavam que nascera no Brasil e que aí vivera muito tempo, mas não se recordavam de o ter visto. A desgraça tinha mudado completamente a sua fisionomia. Do moço tinha feito um homem grave. Além disso, a barba crescida ocultava a beleza de seus traços. O seu primeiro cuidado foi procurar o Sr. Almeida e pedir-lhe que o auxiliasse no resgate das letras, que devia ser feito de modo que ninguém o suspeitasse. O que fez o velho negociante já o sabe. Como disse, Jorge ocultava sua vida de todos e do próprio velho. Sofria corajosamente a miséria a que se condenara, mas não queria que ele tivesse uma testemunha. O Sr. Almeida, porém, surpreendera o segredo. Assim chegamos ao final do capítulo 14. Se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e não esqueça de ativar as notificações para que você saiba quando eu postar um novo capítulo.